Luxo para mim é a gente poder fazer o que a gente quer, o que realiza a gente. Porque tem muita gente que fala, não, luxo para mim é tempo, luxo para mim é dinheiro, luxo para mim é marcas, luxo para mim pode ser várias coisas, mas na verdade é você ter o que você quer. O ruim é quando a gente está numa queda livre e não sabe o que fazer, né? De se perder em si. Mas a gente vai esbarrar em algum momento. Só que o que a gente esbarrar, o importante é que seja positivo, que não seja nada que destrói. E Sandra, você como mãe, lidera em uma empresa, tá à frente, inova, cuida da sua saúde. Como que você organiza isso? Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui no episódio Luxo Concreto. E sério, fizemos um podcast antes de tanto que eu estava tietando a convidada, que é uma empresária que eu sou fã, eu acompanho, eu coloquei aqui tanta coisa para eu falar do currículo dela, mas eu acompanho todo o empreendedorismo, toda a parte como ela colocou de inovação, de cultura na empresa, toda a parte de inovação, de todos os anos, as collabs com influencer, quando ninguém falava nisso. Eu te acompanho há bastante tempo e eu quero trazer aqui para compartilhar com vocês um olhar de uma mulher que é inovadora, que olha o outro, que tem a importância com o ser humano, pilares que são tão importantes no empreendedorismo e pouco falado para pessoas de sucesso como ela. Então, Sandra, seja muito bem-vinda. Que honra para mim. Não, honra minha. Eu adorei te conhecer hoje. Parece que a gente já é amigas de infância. A gente conversou, dava um outro podcast, essa conversa que a gente teve antes de começar esse episódio. Sandra, muito obrigada. E, claro, gente, para você que está nos acompanhando, que é novo por aqui ou na rede da Sandra, a Sandra hoje ela é diretora, né, da Hope, que é toda uma parte de... Hoje eu nem diria só de roupa íntima, porque tem toda a linha fitness, né, de praia. Inclusive eu tenho biquíni, eu levei pra Grécia, eu até marquei. Olha aí, gente, eu gosto nossa mesmo. Influencer. Eu sou mesmo. E hoje ganhou e vai ser mais ainda. Não, eu tô assim, meu pessoal sabe, eu tô insuportável, porque simplesmente eu ganhei dela, né? Porque não é só, né? Eu já utilizo e meus seguidores sabem, viu, Sandra? Ai, que porque bom. Eu sempre coloco a verdade do que é aquilo ali. Eu acho que isso é tão importante e isso é o que faz a diferença da gente ser genuína. E parabéns, Sandra, por ser quem você é. Eu queria que você se apresentasse, porque, gente, ela é arquiteta, ela é empresária, ela está à frente fazendo tantas inovações, hoje com 300 franquias. Eu acho que toda essa inovação, essa expansão que você fez, a gente vai conversar muito sobre isso, mas foram muitos desafios, né? Eu queria... Muitos Quem desafios. Que é a Sandra? A vida não é uma linha reta, né? Não. Ascendente. É muitos altos e baixos, muito parecido com um ecocardiograma, né? Sim. E se a gente está flat é porque a gente morreu, né? Então, até é bom. A gente tem que valorizar esses momentos da baixa também, porque senão a gente nunca vai saber quando a gente estiver no topo. Sim. E, bom, eu sou uma empresária brasileira, judia. Eu fiz 50 anos recentemente. Nossa. E me casei muito cedo, assim como você, com 20 anos também. E tenho 3 filhos. E eu sou uma pessoa muito ambiciosa, sabe? Já conquistei muitas coisas na minha vida, mas eu sou uma eterna insatisfeita. Sim. Eu me defino assim, porque eu acho que o dia que a gente perde aquela vontade de conquistar cada vez mais, é porque a gente perdeu o ânimo pela vida. Então, eu busco estar sempre me colocando novas metas e correndo para chegar nelas. E como é, Sandra, liderar? Porque hoje o mundo ele é tão difícil, né? A gente tem sempre que olhar as tendências e ver como que você vai fazer. E você direciona um time grande com inovação, porque inovar é risco. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe que ela está atrasada. Eu vi todas as frentes ali, desde 99, você coloca ali... eu lembro quando a Hope veio com as modas íntimas, sem costura, que era único, era muito diferente. E aí também teve a parte da primeira, vocês foram muito inovadores quando colocaram a Daniela Sicarelli numa campanha. Eu achei aquilo incrível. Como que é
antecipar essa tendência? Aonde se busca essas ideias? Como que é, Sandra? A gente fala que na Hope a mulher é a nossa inspiração, apesar de hoje ter produtos para homens também. Sim. É muito recente, tem apenas 3 anos, mas é um mercado que a gente pode ser uma nova Hope agora para os homens também. Mas a mulher sempre continua sendo a nossa inspiração, nosso jeito de ser. Agora, a inovação, ela faz parte de toda a nossa estratégia de negócios. Então, a gente pensa em inovação em todas as áreas. Na comunicação, como você falou, nos produtos, nas relações, em tudo. Porque eu acho que quando um valor é genuíno, a gente não precisa de uma diretoria para isso. Tem empresas que têm diretoria de inovação. Aí eu precisaria ter uma diretoria de qualidade. Diretoria de conforto. Não faz muito sentido, né? Mas são valores que são intrínsecos ao nosso negócio. Sim. E tudo isso permeia todas as áreas da companhia. Desde os produtos até as relações, os processos, né? Imagina, tenho qualidade nos processos, tenho qualidade nos produtos, qualidade em tudo que a gente faz, nas relações. Sim. E conforto e qualidade, e inovação é uma delas. Inovação em comunicação, por exemplo, já estava lá antes de eu chegar. Nos produtos, já estava lá antes de eu chegar. A Hope é uma empresa de 60 anos, vai fazer 60 anos em março do ano que vem. Então, sempre teve essa mentalidade da inovação. O meu pai fundou a Hope nos anos 60. Ele era um imigrante judeu-libanês que chegou com centavos no bolso e construiu uma empresa multimilionária. Então, ele mostra que é possível chegar lá. Você também tem uma história super interessante. Eu admiro muito essas histórias, né? E essa inspiração, né, dele traz muito essa coisa de inovar, porque uma empresa, para passar dos primeiros 3 anos, a gente sabe que é muito difícil, né? Ainda mais aqui no Brasil, que as regras mudam né, a todo momento. Aí, para sobreviver 10 anos, guerreiro, né? Você é um guerreiro. Aí, para passar 20, 30, 50, 60 anos, como é o nosso caso, você tem que se reinventar a todo momento. Então, inovações em produtos, inovações em comunicação, inovações em processos, em todas as áreas são importantes. Para você ter uma ideia, então, a campanha da Daniela Ascarelli foi uma inovação em comunicação, porque na época, foi 2006, era impensável você colocar uma celebridade numa campanha de moda. Hoje, né, a gente vê na capa das revistas de moda, só aparecem as celebridades, né? É muito diferente, mas na época não era assim. Celebridade estava na revista de fofoca, e nas revistas de moda estavam aquelas modelos bem magras, até com cara meio de doente, sabe? Era um outro período da moda que era impensável. Era impensável ter uma Kardashian na capa da Vogue, sabe? Era um mundo diferente. E aí a gente inovou trazendo uma celebridade para uma campanha de moda e foi um super sucesso. E a gente também tinha um produto muito inovador. A Hope foi a primeira marca a lançar a calcinha que não tem costuras, não tem elásticos e não marca embaixo da roupa. Que é a calcinha São minhas preferidas, assim, para roupas sociais. Você que treina, para roupa social, para ir para academia, aquela que não marca nada, né? Você esquece que está vestida. E foi um super sucesso. E foi a inovação que eu trouxe quando eu entrei na empresa. Em 99, quando eu e as minhas irmãs entramos, a gente vem de um histórico de grandes inovações no setor. E aí a gente sentiu, assim, nessa obrigação, bom, o que a gente vai trazer, então? Né? E todas essas inovações não são só importantes para a Hope, são importantes para a sociedade, né? Porque imagina como que ia ser essa sociedade hoje se não existisse esse produto que soluciona um problema, né? Minha primeira inovação em produtos foi logo no início dos anos 2000, com o sutiã de bojo que a gente conhece hoje. Na época, só tinha aqueles bojos com costura, com uma emenda, para dar a profundidade do bojo do sutiã, para encaixar o seio. E a gente inventou, então, no Brasil, o primeiro bojo sem costura, que ele era feito, era tosco, tá? Porque inovação tem disso também. Claro. Primeiro a gente cria e depois a gente melhora. E o importante é fazer, porque o feito é melhor que o perfeito. Não. E a gente pegou o material que é da palmilha do sapato, da sola de sapato, que é o EVA,
que não respirava. Nossa, era péssimo. Mas é a solução que a gente encontrou para informar ele, né, a quente, para receber o calor e moldar esse bojo. Então, foi uma super inovação. Depois, grandes evoluções. Hoje a gente tem bojos que respiram, que tem memória, que você pode amassar e eles voltam ao formato original. Então, tem várias tecnologias que foram evoluindo com isso. Mas o primeiro bojo, então, a Hope lançou no início dos anos 2000. Depois veio essa calcinha sem costuras. E até hoje a gente vai sempre inovando, trazendo novas soluções. Sim. E tudo começa no produto, né? Quando a gente entrou, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente, então, herda essa história, né, da inovação. E a gente vai vendo onde a gente pode aplicar. E em muitos momentos a gente passou muitas dificuldades, né, por inovar, porque nem toda inovação dá certo. Sim, é um risco. É um risco muito grande. E o primeiro momento de grande dificuldade que a gente passou, que eu acho que é importante falar, foi a questão da mudança da nossa fábrica. A gente tem fábrica própria. E quando a gente entrou, a gente decidiu fazer um reposicionamento da marca, porque a Hope não era a marca que a gente queria trabalhar. Aliás, eu nem te contei isso, mas eu comecei a minha carreira, né, do trabalho no mercado imobiliário. Olha, amei saber. Você viu? E o meu pai, ele gostava muito de imóveis, de terrenos, e ele foi colecionando alguns terrenos aí ao longo da vida. O primeiro 1 milhão que ele ganhou com a empresa, com a Hope, ele comprou uma península no Guarujá, pra você ter uma ideia. De tanto que ele gostava. Acho que tem a coisa do árabe, né? De gostar de terra. E de judeu que não tinha acesso, porque os judeus não tinham como comprar terras, né? Em outros lugares. Então, quando ele viu que aquilo podia comprar, ele saiu comprando. E quando eu me casei, eu queria trabalhar, queria construir o meu, não queria trabalhar na Hope, porque a Hope, para mim, era uma indústria muito grande, mas não tinha aquele glamour. Eu queria trabalhar com design, eu queria fazer coisas bonitas. E a Hope era uma marca muito popular, que era vendida em lojas de departamento e em multimarcas. E então eu deixei isso aí não é para mim, né? Meu pai, né, estava 1000 lá tocando os negócios. E eu fui pedir para ele para trabalhar esses imóveis que ele tinha. Ele tinha os terrenos, a Hope consumia muito do tempo dele, e eu pedi se eu podia trabalhar esses terrenos. E aí o primeiro empreendimento que eu fiz foi aqui em Alphaville, no centro comercial, um predinho de 500 metros quadrados, que hoje é não sei se é uma academia, lá alguma coisa de serviços, não sei direito o quê, mas está lá, um prédio lindo. Que demais! E foi assim, e já entrei no mercado imobiliário com essa cabeça empreendedora. Porque meu pai trouxe muito isso para a gente, né? Sempre pensar como que a gente vai desenvolver os negócios para que eles gerem lucro, para desenvolver e desenvolver a sociedade, o entorno de onde a gente pode atuar. E o segundo foi no Itaim, em São Paulo. Ele tinha um imóvel na Pedroso Alvarenga. E ele me falou, olha, fica de olho, porque na região é muito difícil estacionar carro. Então, por que a gente não constrói garagens subterrâneas, mais garagens, mais níveis subterrâneos? E fui pesquisar, né, arquiteta, estudando naquela época ainda arquitetura, fui pesquisar e tinha um método que é a parede diafragma. Você deve saber melhor do que eu, que é super cara. Super. Para ser construído, porque lá pega lençol freático, então precisava dessa parede de diafragma para poder suportar essa construção para baixo. E aí a gente foi, investiu, fez essas garagens e foi o grande diferencial depois, quando a gente foi negociar esse imóvel para vender, ele valia muito mais. Muito, né? mais uma vaga ali até hoje hoje é muito mais caro Não até. Então, essa cabeça empreendedora vem daí, né? Até hoje a gente tem alguns imóveis e a gente não tem muito tempo de trabalhar, porque aí quando eu decido entrar na Hope, minhas irmãs decidem entrar também. E foi num momento que meu pai estava passando por uma dificuldade importante, porque ele estava querendo levar a fábrica, que era aqui em São Paulo, para o Ceará, para outro estado, na verdade, porque aqui em São Paulo não tinha mais mão de obra.
as mulheres, confecção emprega muitas mulheres, principalmente, e é mão de obra intensiva, né? Que nem na construção, você precisa da pessoa lá, por mais automatização que tenha, você precisa da pessoa atrás da máquina. E eu falo que é quase um artesanato, né? E faltavam pessoas para trabalhar. Tinha problemas com o sindicato, tudo, mas as mulheres, principalmente, elas queriam trabalhar em shopping, queriam trabalhar com telemarketing na época, não tinha internet. Então, era um mundo diferente. E ele sentiu essa dificuldade e decidiu mudar. Só que mudar uma fábrica é muito complexo. E na época não existiam as lojas Hope, né? E que existem hoje, que foi já o que eu trouxe. Mas o que acontecia? Eu não conseguia entregar, eu fiquei meses sem conseguir entregar, porque tiveram problemas logísticos, tiveram problemas no sistema, que não funcionava, a gente não conseguia faturar pedidos para os nossos clientes, que eram multimarcas. E aí, se eu não entregava, o que acontecia? Meu concorrente entregava. Então, a gente perdeu muito mercado, perdeu muito faturamento. Uma época muito difícil que a gente viveu por alguns anos. Você entrou nessa época? E eu entrei nessa época. E aí, a gente decide fazer um reposicionamento da marca. Eu enxergo, não, a Hope não é aquela marca que eu desejo usar, nem a empresa que eu gostaria de trabalhar, então eu vou transformar ela na empresa que eu desejo e que eu gostaria de trabalhar. E aí esse reposicionamento começou nos produtos, ele passou pela comunicação e culminou com a nossa entrada no varejo através do sistema de franquias. E essa reformulação do mix de produtos era muito difícil de fazer antes, quando eu dependia de um cliente que vendia outras marcas, porque era uma guerra por preço. Se eu quisesse colocar um lacinho na calcinha, não podia, porque ia custar mais caro do que o meu concorrente, ele não ia comprar, então não ia ter onde vender. Então, trazer essas inovações, design, luxo para a minha marca era impossível. Então, eu precisava percorrer esse caminho. Agora, pense uma coisa. Você que é empreendedora. Quando você empreende do zero, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita garra, né? Aquela vontade de fazer acontecer, não tem dúvida, é muito difícil. Muito. Agora, quando você já tem uma empresa faturando, você arriscar tudo que você tem, trazer uma inovação para esse mercado, porque não existia nenhuma rede no Brasil monomarca, de uma marca só. Não existia. E aí, uma rede de varejo. E aí, quando eu venho com essa ideia, ela é conflitante aos canais que a gente tinha na época. Então, pra você ter uma ideia, 70% do nosso faturamento vinha de 6 clientes, que eram lojas de departamento. Além de ser uma concentração absurda, né? Imagina se um deles quebra, que quebrou recentemente, inclusive, mas a gente fica muito frágil, né? Então, essa decisão pesou, né? Esse fato da gente se diluir esse risco um pouco, mas a gente estaria tendo que abrir mão de 70% do nosso faturamento, porque as lojas ficariam nos mesmos shoppings do que essas lojas de departamento. E aí foi um processo gradual, uma gangorra, mas com muito desequilíbrio de caixa. A gente tinha que vender o almoço para pagar o jantar, sabe? Aquelas coisas que todo empreendedor passa em algum momento da vida. Mas, graças a Deus, um negócio que a gente superou e deu certo. Esse momento difícil, Sandra, percorreu por quanto tempo, uma média? Olha, até conseguir estruturar mesmo e voltar. Acho que uns 6, 7 anos. É importante falar isso, porque eu sempre falo, eu li uma biografia das grandes empresas e um grande CEO, ele mencionou que as empresas que faturam bilhões, que chegam, a média é você fazer uma curva de 10 anos. E hoje na rede social a pessoa olha lá, hoje a Hope, né, mas não parece tem tudo ideia. Tão rápido, não tem ideia desses momentos de dificuldade, é verdade. E é tudo tão instantâneo, parece que foi... Sim, foi rápido, pulou né? Um post, a Sandra entrou, aí já mudou, aí já fez as lojas, já olha que hoje as lojas é um sucesso, aí já foi rápido. E não, foi porque uns é muito 7, 8 anos tomando prejuízo e investindo, porque, sabe, uma coisa que me perguntam muito é assim, o que fazer nesses momentos de dificuldade? Eu vejo que o que é importante é que tem dias que você está no fundo do poço, você não consegue enxergar ao redor, né? Só você olhar para cima. E nesses momentos, eu acho que é importante a gente olhar para dentro.
ver o que é importante para a gente, quais são os nossos valores, os nossos princípios inegociáveis. O que fez a gente chegar onde a gente chegou, que é o que vai fazer a gente chegar mais longe, né? Que muitas vezes não é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais difícil, mas que vai levar a gente mais longe. E eu vejo que voltar para esses nossos valores, então, a questão da inovação, de continuar investindo, comunicação, que para a gente sempre foi, né? A gente tem histórias importantes de inovação em comunicação, como o primeiro merchandising numa novela no Brasil, que foi em 1985, na novela Roque Santeiro, que meu pai criou. Foi uma história incrível. Mas, enfim, a inovação, a qualidade, o conforto de continuar investindo em comunicação. Em 2001, a gente estava passando por muita dificuldade. A gente fez um mega desfile no Jockey, que lançou grandes modelos, Gianni Albertoni, da época, né? Cássia Ávila, enfim, grandes modelos que depois despontaram, nasceram desse desfile no Jockey de lingerie, com várias tendências também que nasceram na época, lingerie em jeans, estampa na lingerie, na moda íntima, que era uma coisa que também não se usava muito. Então, grandes inovações saíram disso e de momentos de dificuldade e de continuar acreditando que a gente ia passar por isso e ia sair mais fortes. E graças a Deus saímos. Sim, e como é importante, né? Você falou do fundo do poço. Eu falo que das vezes que eu tive em situações no fundo do poço, eu falo, fundo do poço é bom que você não está em queda livre. É verdade. Então, você já tem que olhar, e olhar para dentro é importante, porque dali você tem que olhar como que você vai subir. E olhar em situações difíceis que vão jogar em você as terras e utilizar isso como um degrau. Então, o ruim é quando a gente está numa queda livre e não sabe o que fazer, né? Verdade. De se perder em si mesmo. E aí que eu falo que o importante é olhar para dentro, né? Sim. Olhar o que é importante para você. Sim. A saúde mental para o empreendedor é muito importante, senão... com toda a questão terceira, né? Eu imagino. Eu olho hoje um prédio, eu participei de 60 desenvolvimentos de projetos em 10 anos. Uau. Desde a compra de terreno, participar de desenvolvimento, eu dou aula como professora convidada de viabilidade. Aí eu passo aonde estão os prédios e eu sei. Então parece, olha, eu tenho um pedacinho ali da Sofia nele. Mas eu imagino, quando eu estava olhando, eu falei assim, gente, eu queria tanto entrevistar a Sandra, porque eu queria entender, Sandra, como é para você conseguir despontar uma moda íntima. Hoje tem você olhar ali um biquíni, saber que é roupa... Porque eu tô aqui com a minha moda íntima. E ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E estamos em um país, de uma certa forma, emergente, que as pessoas gostam de mostrar que elas pagaram X por X. É uma grande massa. Sim. Como despontar nisso? Como? Porque é um desafio, não é? É um desafio. E é aquela qualidade que é percebida e que vira objeto de desejo, né? Eu falo sempre que a moda íntima, ela é a nossa verdade. A gente não veste para o outro. A gente veste para nós mesmos. Só a gente está vendo, né? No máximo, nosso marido, namorado... Sim. Mas, mesmo assim, a gente não veste para ele, para aquela hora que a gente vai chegar no final do dia. É a primeira peça de roupa aqui em contato com a nossa intimidade. Sim. Então, é super importante, relevante. Tem o aspecto da proteção, né? E tem o aspecto da funcionalidade, porque é aquela peça de roupa que pode destruir o look ou pode fazer o look, né? Sim. Uma peça que modela, uma peça que não marca. Então, ela tem uma importância. Agora, quando a gente está bem vestido, tudo que é verdadeiro é de dentro para fora, né? Então, sim, a mulher, ela para se sentir bonita, se sentir poderosa, ela precisa estar bem de dentro para fora. Então, quando você está com uma roupa íntima bonita por dentro, você muda o astral, muda o seu dia, né? Você consegue chegar e conquistar o que você quer conquistar naquele dia. Sim. Eu vejo assim, e eu vejo que é esse reflexo que é o que faz as coisas acontecerem, fazem a diferença para que as coisas aconteçam. E porque é tudo autoestima. Sim. Né? Para fazer uma venda, você tem que ter aquela autoconfiança, autoestima. Então, se você tá um lixo por dentro, e quando eu falo por dentro, não é só a lingerie, mas também a cabeça, a saúde, né? Você tem que estar bem, você tem que estar inteira. Então, por isso que eu falo, é um autocuidado que você tem que ter com você mesma para você poder
transparecer ele, né? Florescer, fazer florescer e você conquistar os seus objetivos. Mas então, assim, a importância da moda íntima, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi com esse reposicionamento, começou nos produtos, como eu te falei. Então, dá importância para o setor, né? Eu via que a moda íntima estava muito deixada de lado, que as pessoas não estavam valorizando ela. E que eu, vendendo no terreno do vizinho, né? Você ia continuar naquela sangria. É isso. Então, por isso que eu precisava montar essa rede própria de varejo, que foi a primeira do Brasil. Agora, para fazer essa transformação nos produtos, eu precisava trazer algo mais. E eu sempre gostei muito de moda. Então, eu pensei em trazer informação de moda para lingerie, para moda íntima, que era algo que não se falava na época. Então, eu convidei estilistas, então, Alexandre Ercovitch, Juliana Jabor, Wanda Borges para assinar uma coleção de noivas, Letícia Bronstein também coleção de noivas. Trouxe vários estilistas da moda mesmo para assinar coleções, para trazer essas características de moda. Mas até mesmo antes disso, eu via a roupa era muito conhecida pela qualidade, pelo conforto e por ter umas peças básicas que as pessoas usam no dia a dia. E aí eu via que estava acontecendo um fenômeno com as mulheres nas unhas. Antes só se usava misturinha branca, você lembra? Lembro. Dessa época? Lembro. Só misturinha branca. Até as mais crianças passavam branquinho na unha, lembra? Para ficar igual as mães, né? Era uma coisa na escola. As mais ousadas, um vermelho. Sim. Mas não se usava unha preta, amarelo, roxo, verde, azul. Não se usava. E aí, de repente, começou uma febre que continua até hoje, né? Você vê várias mulheres... Eu não uso mais esmalte porque eu tenho alergia. Mas começou uma febre. Você vê nas ruas as mulheres com as unhas super coloridas. E a lingerie, bege, todo mundo igual, as marcas tudo igual. Aí eu falo, não é possível que as unhas podem ser coloridas assim e a lingerie tem que ficar bege, né? Aí eu comecei a trazer essa informação de moda para moda íntima. Então, comecei a fazer o melhor básico do Brasil, agora com cores. E aí foi um super sucesso, né? As pessoas começaram a perceber esse valor. Então, foi um primeiro passo. Aí, depois, campanhas com celebridades, né? Então, veio a Daniela Scarelli, depois da Daniela Scarelli veio Juliana Paz, veio Giovanna Banchi, veio até a Anitta. A Gisele. E aí, a história com a Gisele. 9 anos, né? Não Gisele foi uma história incrível, porque quem viveu essa era da Gisele na Victoria's Secret nunca poderia imaginar que um dia ela ia sair da Victoria's Secret, porque ela era um fenômeno, né? Sim. Era uma era que, assim, você não imaginava nem a Gisele sem a Victoria's Secret, nem o contrário, né? Ela protagonizava aqueles shows que eram os desfiles todo final de ano, que era um acontecimento. Nos Estados Unidos, era o comercial mais caro dos Estados Unidos, só perdia para o Super Bowl, né? Que é o evento mais importante esportivo deles. Sim. Então, era algo impensável. Só que um dia ela decidiu não renovar com a Victoria's Secret, o contrato. E aí eu, assim como todas as outras marcas de lingerie do mundo, fomos bater na porta dela, procurar ela, querendo né, que ela venha para a marca. E eu não consegui fechar com a Gisele. Eu consegui muito mais que isso. Eu consegui uma parceria muito longeva, durou 9 anos, porque a gente viu que tinha uma sinergia de valores muito importante. Olha. Bom, primeiro ela é brasileira, a roupa é uma marca brasileira. Nós somos em 3 irmãs, mulheres, trabalhando na marca. Ela trabalha com as irmãs, elas são em 6 irmãs, então ela gostou disso. Depois, por a gente ter fábrica própria, porque hoje em dia quem está no varejo terceiriza muito mão de obra, e a mão de obra é duvidosa, e isso pesou muito, porque as maiores marcas mundiais fazem muito mão de obra na Ásia, que não tem muito controle, ainda mais naquela época, mão de obra escrava, infelizmente, com mão de obra infantil. Então, ela fez questão de conhecer a fábrica, de ver que a gente trabalha tudo certinho, direitinho. Então, vários valores em comum. A questão da sustentabilidade, que para ela é importantíssimo, para a gente também. Então, tudo isso fez com que ela
fechasse com a gente. E aí foi uma parceria que durou muitos anos, porque a gente desenvolveu a marca dela. Então, a primeira collab, né, que se fez no mundo da moda, que incrível. Nasceu de uma vontade dela, porque ela falava, não, eu me fiz no setor. Então, o meu sonho é ter uma linha. Isso ela me falou no primeiro dia que eu conheci ela. Ela tinha acabado de ter o filho dela, o Benjamin, tinha 3 ou 4 meses, e ela já estava com aquele corpo impecável. E aí ela falou, meu sonho é ter a minha própria marca de lingerie. Aí eu falei, então vamos fazer esse sonho acontecer. Aí 1 ano depois a gente lança a Gisele Bündchen Intimates, que a gente era responsável por produzir, distribuir, mas ela que criava junto com a nossa equipe, e ela era muito envolvida, e ela é muito inteligente. Bom, ninguém chega onde chega, né, à toa. E ela fazia questão de participar de todas as etapas do processo, da criação do mood, até provar cada uma das peças. E acompanhar as vendas. Ela via ranking de vendas por vendedora, e ela premiava as melhores vendedoras. Ela fazia eventos e premiava pessoalmente as melhores vendedoras. E a linha dela chegou a representar até 20% das lojas, da venda das lojas. Então, tudo isso, né, foi trazendo a moda íntima para esse mundo da moda, associando a lingerie à moda e dando mais valor para a categoria, para o setor, não só para a Hope, né? Todo o setor se beneficiou disso. Sim. E, no final das contas, quem mais se beneficiou disso foram as mulheres, né? Porque se sentiram mais bonitas e mais poderosas. Sim. E Sandra, dentro desse desenvolvimento, vocês fizeram uma super campanha quando tinha 200 franqueados, de ter 200 influenciadores. E também o seu posicionamento nas redes. Como CEO de empresa, eu tive muita dificuldade quando eu entrei nas redes sociais há 11 anos, de dentro do meu setor. Porque o meu setor, a parte de liderança, ela ainda é muito masculina. A parte de vendas, a gente tem muita mulher. Mas a parte de incorporação, a terra, ela passava o direito, né, de pai para filho e tal. Então, é muito novo o direito da mulher. Então, eu tive vai ser blogueira agora, né? Mas isso não é só no teu setor. Eu também. Eu queria saber... Muitas eu sei críticas. Que não tá nem aqui, né? Mas isso é uma questão, assim, você passou por isso porque... você decidiu isso quando? Foi na parte ali do Shark Tank, que aí foi a Sandra... né, pro mundo, porque ali foi uma visibilidade muito grande. Em qual momento você falou assim, poxa, é importante esse posicionamento? Foi antes disso, mas primeiro eu vou te responder a primeira pergunta que você fez, que é em relação às influenciadoras, né? Com essa história de inovação, sempre de pensar como que eu vou inovar, trazer inovações na comunicação. Meu pai criou o primeiro merchandising lá atrás, várias outras inovações do setor, que nem bus door, sabe? Propaganda em ônibus, mídia exterior com gigantografias, várias inovações foi ele que trouxe para o Brasil. E aí eu sempre buscando como inovar. E eu via que essa história das influenciadoras estava pegando, ainda mais no meu setor, que era muito importante, ia ser muito importante. E em 2019 a gente estava com quase 200 lojas. E eu decidi contratar uma influenciadora para cada loja do Brasil. Só que era um mercado ainda muito incipiente. Essas meninas, a gente não tinha masculino, eram só mulheres, e elas não eram profissionalizadas, elas não tinham nem empresa para emitir uma nota, e a gente não pode fazer um trabalho informal. Então, a gente montou um squad lá dentro, de um monte de gente, ensinando essas meninas a abrir empresa, para poder emitir uma nota fiscal. Então, foi um trabalho, assim, árduo, mas foi muito gratificante, porque a gente acha que a gente ajudou a fundar essa profissão, com né? certeza. E também porque deu muito certo. As clientes aderiram muito, gostaram muito, teve muito retorno, porque, imagina, por 4 meses... 200 mulheres indo nas lojas, gravando das lojas selfies, e eram regionais, né? Então, tem muito mais força, muito mais proximidade, as pessoas se conectam com isso. Então, foi muito forte. Aí a gente saiu numa pesquisa, naquele ano, no Meio Mensagem, como a marca mais influente no Instagram. Assim, em primeiro lugar, e depois vinha a Natura e depois a Seara, que eram verbas enormes, infinitamente maiores do que a nossa, né? Então, você vê que, às vezes, uma ideia bem construída e bem executada
pode levar a gente muito longe, um né? impacto muito forte. Muito e foi uma forte. super inovação. E eu vi que essa tendência da influência, né, da produção de conteúdo para as redes sociais, sempre soube que ia ser muito importante. E eu via muito forte também essa tendência dos empresários mostrarem suas caras, né? Eu via isso desde o Steve Jobs lá apresentando o produto. Falei, poxa, o cara é bilionário, visionário, gênio. Para que ele se presta esse papel, né? E se ele faz isso, quem sou eu para não fazer? Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou super reservada, super introspectiva, não sou expansiva, não sou aquela pessoa showman, né? Eu também, Sandra. Você também é assim, também. né? E então eu sempre tive essa resistência. Então eu adiei o máximo que eu podia essa exposição, mas eu sabia que ela seria necessária em algum momento. E em 2020, antes da pandemia, o meu pai faleceu. E meu pai era o nosso porto seguro, nosso visionário, aquela pessoa, enfim, herói. E tanto minhas irmãs, minha mãe, quanto os meus franqueados, todos os funcionários da Hope, que são muitos, todo mundo ficou meio órfão. Sim. E logo em seguida veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu senti essa necessidade de mostrar, tá bom, ele não está mais aqui, mas a gente está. Minhas irmãs não querem aparecer, mas eu vou ter que aparecer. E aí começou a história das lives. Você lembra a época das lives, da pandemia? Aí comecei com lives internas para os meus franqueados. A primeira live que eu fiz eu fui para um estúdio gravar, ainda a gente nem tinha descoberto o Zoom, para você ter uma ideia. Lembra que aquela época que a gente começou a descobrir essas ferramentas? Zoom hoje é super normal no nosso dia a dia, mas na época não era. E aí comecei a fazer lives semanais aí no Zoom. E aí os veículos da mídia começaram a me pedir para fazer lives também. Aí a primeira live que eu fiz foi com a Vogue. Foi a primeira live deles também. Meu Deus! Aí, beleza. Aí foi super bem. Nossa, porque estava todo mundo em casa, né? Foi à noite, um horário tal que as pessoas plugaram e assistiram loucamente, engajaram e comentaram. E aí depois a Exame me chamou, vários outros veículos me chamaram. E aí eu estava fazendo live assim toda semana, várias lives, e começando a aparecer, não teve muito jeito, né? E aí veio o convite para participar de um programa de televisão, que é o Shark Tank, que é um programa que eu admiro muito, já gostava muito antes, e aí eu falei, poxa, participar do programa, eu nunca tinha pensado nisso, mas o meu pai era muito de ajudar as pessoas a empreender, né? Não só da família, mas qualquer pessoa que vinha pedir um conselho, uma mentoria, ele era aquela pessoa que estimulava, que dava a mentoria, muitas vezes dava um capital, emprestava um capital, emprestava um estoque inicial para a pessoa empreender. E eu me vi nessa situação, né, de aceitar o convite, mas com esse meu medo, porque a timidez e a exposição e tal. E aí eu falei, não, mas deve ser um sinal dele, que é para eu participar e ajudar e fomentar o empreendedorismo, ajudar as pessoas a empreender. E participei não em 2020, nem em 2021, foi em 2022 que eu entrei, fiz a 7ª temporada, que foi uma experiência incrível, mas realmente me trouxe muita visibilidade. Sim. E aí pessoas entrando, chegando no meu Instagram, e aí eu me senti na obrigação de começar a produzir conteúdo para elas, porque as pessoas queriam saber como eu penso, como eu ajo, né, como eu lido com minhas questões, com o meu dia a dia, com os meus negócios. E eu via que tudo que eu falava ajudava as pessoas. E é muito gratificante isso. Sim. Quando você vê que você gira uma chavinha e transforma a vida de alguém, essa pessoa vem te agradecer por isso, isso é muito, muito bacana, né? Então, essa é a minha gasolina que me estimula para querer fazer sempre mais, gerar mais conteúdo. Acho que você também é muito movida a isso, né? Essa transformação que a gente pode gerar na vida das pessoas que a gente nem conhece, né? Isso que é o legal da internet. E eu acredito muito nisso, que as pessoas querem se conectar com pessoas. E os benefícios que vieram para a minha marca, para a minha empresa, são consequência. Nunca foram o objetivo, mas acaba sendo as pessoas indo comprar Hope porque se identificam com o que eu penso, porque são gratas a algo que eu disse que trouxe algum benefício para a vida dela. Então, é um círculo virtuoso, sabe? Muitos franqueados que vêm por causa disso. Olha, eu gosto do teu posicionamento, eu concordo
com os teus valores, a gente tem os mesmos princípios de vida, então eu quero estar junto com você na sua rede. E franquia é isso. Franquia é um jeito de você empreender com muito menos risco, né? Uma marca forte por trás. Você tem a chance de, antes de entrar numa marca, conversar com outros franqueados da rede para saber se eles estão satisfeitos, como que é a relação com a franqueadora. E aí acaba que você empreende vivendo do mesmo sonho de esperança que eu tenho. Então, isso também é muito legal, né? Sim. Então, acaba sendo todo esse círculo virtuoso. Nossa, porque eu comecei também, intensifiquei muito na pandemia, mas eu comecei porque como eu fiz uma mudança de carreira, eu precisava comunicar que eu não estava mais naquilo ali, eu precisava falar, agora eu estou nisso aqui. E aí eu li um livro que chama Social CEO, que é o posicionamento de grandes líderes na internet. E que, quando eles aparecem, aumenta o índice das pessoas quererem trabalhar. Então, várias pesquisas que mostram de forma indireta, não é assim, nossa, eu vi ele ali, quero trabalhar. Até para atrair talentos, né? Pra Exato. Tudo. E aí eu comecei a olhar, eu também introspectiva, acho que eu falei, meu Deus, não é para mim. Não é para mim. E aí, só que como eu sou uma pessoa de resultado, eu coloquei isso como uma meta. Então eu falei, bom, se isso vai trazer resultado para a empresa, então eu vou fazer uma escalabilidade. Vou começar aos poucos, então eu comecei com conteúdo, mas eu fui aparecer produzindo conteúdo quase todo dia depois de uns 3, 4 anos. Era voz, era Você evitou ao máximo. Eu também fiz isso. Passei por todos esses processos. E aí foi vindo. Ontem eu estava num evento, eu palestro lá há 8 anos, 4, 5 mil pessoas no meu setor. E quando você olha que a pessoa vem e fala, Sofia, você mudou quando eu fiz isso daqui que você falou, coisa que eu nem imagino. Às vezes a gente fala uma coisa que a gente... É isso que faz valer a pena. Vale a pena. Aí eu olho e falo, nossa, eu estava conversando isso até com a equipe hoje cedo. Eu falei, pessoas, a gente coloca, né, quem vem de outros estados para esse evento impactado por isso, né? E o número, eu falo, gente... O poder da influência. E isso faz tudo valer a pena. Até as críticas de blogueirinha. Não, as minhas amigas falavam isso. Ih, essa aí perdemos, virou blogueira. Minhas amigas de doutorado. Falando assim, Sofia... Isso não é para uma pessoa séria. Sofia, olha o seu posicionamento, você não precisa. Eu ouvi muito isso. Também. E para as pessoas que às vezes querem ter um cuidado extremo com a gente, né? De falar, você quer entrar nisso? A minha mãe também. É uma coisa de cuidado, é verdade, você tem razão. É cuidado. Mas eu acho que a gente, quando tem uma convicção, a gente não ouve, né? A gente só vai olhando pra frente. Faz sentido, por isso que para você que está nos assistindo, que às vezes olha e fala assim, e eu gosto de falar sobre isso, das dificuldades, que eu falo assim, olha, se você pegar um podcast meu de 7 anos atrás, eu não posso nem muito TBT, porque, meu Deus, que horror. Hoje tá bom? Não, mas se eu não parar, o do ano que vem vai estar melhor. Tudo é treino na vida. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai melhorando. Tudo treino. Não tem outro caminho. Então, quando eu vejo lideranças como você, de estar ali, as pessoas elas precisam olhar, e eu tenho muito isso também, eu falo, gente, olha o Elon Musk. Quem que sou eu? Exatamente. Né, para um posicionamento. Ele tá ali, Steve Jobs, todos, né, assim, de posicionamento, e é importante porque as pessoas se conectam com pessoas. E pensa por outro lado, aquela marca que você gosta, você sabe quem tá por trás? Provavelmente sabe. E se você não sabe? Sim. Né? Você vai atrás. Toda a diferença. Se ela tá se escondendo, será que ela tem algo a esconder? Sim. Será que é porque tem valores que não batem com os seus? Então, você já vai ficar com o pé atrás. Então, quando é tudo transparente, eu sei que a exposição... A gente tem medo, não é medo da exposição, não é medo por segurança, não é nada disso. O medo é do julgamento. Sim. A gente tem medo do que vão falar da gente. Quando a gente perde esse medo, aí a gente fica aqui conversando horas. É verdade, Sandra falou, é o ponto do que vão achar, do posicionamento. E eu tive muito essa questão, porque parece que a mulher numa rede social, quando ela se posiciona, você tem, não que um valor, um degrau abaixo, mas a pessoa, você tem que trabalhar muito mais para a pessoa ir lá e te respeitar numa reunião. Eu passei muito isso, né? De falar assim, nossa, Sofia, é a blogueira? Não, a empresária.
Sim. E aí, a parte de setor de influência, como a gente se posiciona, a gente tem que entender que vai ter esse caminho e tá tudo bem. É isso. Né? Sofia, agora imagina eu que vem do lingerie, biquíni, moda fitness, e às vezes eu coloco, a gente tem que vestir a camisa. Sim. Então, eu apareço, às vezes, com um top, Sim. E chovem críticas, mas é mesmo isso. Mesmo o seu negócio sendo esse? E de pessoas conhecidas. Então, é isso. A gente tem que estar convicto, Sim. Né, dos nossos valores. Não é porque eu estou me mostrando de biquíni que eu não sou a pessoa que eu sou, que eu não sou competente, que eu não sou uma empresária. E é o seu negócio. Uma coisa é a Sofia... E sabe um ponto importante? Inclusive, eu olhei um conjunto que você colocou da coleção nova, bege, e eu olhei e falei assim, nossa, que lindo, da Mari. Eu falei, nossa... e aí eu salvei, né, tem a tag pra eu pegar, eu falei, nossa, pra eu treinar num tempo de frio é ótimo, eu vou viajar mês que vem, e eu coloquei pra eu pegar um desse. E aí, quando eu posto, eu demorei muito pra eu mostrar uma rotina de saúde, e eu comecei tem 2 anos, porque eu fui mostrar, na minha virada pros 40, quanto de hormônio, quanto que isso impacta e que a gente tem que ajudar outras mulheres, sabe? É isso. Então... Eu posto na yoga, você também faz yoga. Eu posto porque a foto é bonita, né? Mas o que eu recebo de gente fala, não, agora a minha meta de vida é fazer invertida igual você faz. Não, né? Você tá tagueada lá pra minha professora de yoga. Mas é isso, difícil. Porque aí as pessoas se inspiram nisso. E se eu posso inspirar hábitos saudáveis, né, nas outras pessoas... Não, e pior que eu faço musculação todos os dias. Só que a musculação é feia de postar, né? Não é bonita que nem a yoga. Então não posto, eu deveria postar mais. Mas é um ponto da gente olhar e ajudar. Então, para você que está assistindo, independente do seu posicionamento de liderança, olha uma jornada. O que você quer se comunicar com aquilo? Porque as pessoas se conectam, né? Eu fui colocar porque se você tiver e adquirir o patrimônio, a gente mostra como ter patrimônio no mercado imobiliário. Se você não tiver saúde, se você não tiver o soft skill para você liderar uma equipe, você tem que saber respirar. A yoga, ela entra muito nisso, né? É verdade. De Agora, eu gostei muito do que você falou, Sofia, de você se colocar como meta. Isso vale para tudo, né? Vale para os negócios e vale para a vida pessoal também. Então, você se colocou como meta a história da comunicação, de se expor nas redes e tal, e de ir melhorando e ficar boa nisso. E você chegou lá, e cada vez vai chegar mais longe, você ainda tem muito para crescer, mas é isso, a gente tem que se colocar metas em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só na empresa, não é só... nem só no pessoal, é em tudo. Em tudo. Eu coloquei esse ano, Sandra, eu fiz como um compromisso público. Eu falo, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, você tem que ter métodos. Então, eu coloquei na rede social que eu ia fazer yoga pelo menos uma vez a cada 15 dias. Porque eu sempre não dava a minha agenda. Assim. E aí, como eu coloquei um compromisso público, e aí tinha... E aí, Sofia, você não foi? Né? E aí tem um dado que mostra que a 3ª semana de janeiro é tida como a semana da desistência nos Estados Unidos, né? E aí as pessoas simplesmente já desistiram da meta de dezembro, 70%. E aí eu cheguei em janeiro e falei, eu tô na meta. Eu tô nessa estatística da desistência na questão da yoga. E aí eu mudei. Eu fui lá, falei com a professora, me comprometi. E hoje, se eu não faço numa semana porque eu tô viajando e tal, algo, eu sinto muita falta. Então, eu já coloquei como meta, eu faço de 3 vezes hoje na semana, já para eu calcular se eu tiver alguma viagem que eu não fizer, já tá ok. Isso é muito importante. E eu acho que também incorporar como hábito. Sim. Tudo que a gente deixa para depois ou para quando dá, quando não vira hábito... Vai ficando para trás. Então, acho que é isso. Quando a gente quer uma coisa seja feita, encaixa na sua rotina, cria o hábito e aí você vai conseguir fazer acontecer. Né? Sandra, eu fiz aqui as perguntas e eu brinco porque eu até falei com a sua assessoria, eu falei assim, gente, eu para roteiro, porque eu gosto tanto assim e real, assim, de perguntar, porque são pessoas que eu admiro. E o quanto que é importante compartilhar o que é um dia a dia difícil, que a gente não mostra em rede social. Por exemplo, de 6 a 7 anos numa movimentação, é muito importante o empresário saber disso. Porque senão ele vai estar ali, ele poderia fadar o fracasso. Se você pega a quantidade de tempo de vida das empresas, pouquíssimas têm 60 anos. Desiste
não sobrevive. Né? Não sobrevive. Tem dados que mostram isso. Tem dados que mostram isso e tem dados que mostram também essa história da sucessão. Né? Empresas que passam para a segunda geração são muito poucas. Se não me engano, menos de 30%. Sim. E terceira geração, menos ainda. Então, isso é uma coisa que está muito no nosso mindset, assim, no jeito que a gente opera, no jeito que a gente vive, de sempre pensar no longo prazo. No que a gente vai deixar para o mundo de legado, sabe? Não só no que eu estou fazendo aqui nessa vida. Eu acho que tudo que a gente faz é pensando nesse longo prazo. Até tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é o Feitas para Durar, do Jim Collins. Não sei se você já leu. Não li. Vou ler. Pai do marketing. Sim. E ele fala justamente disso. Você vê que tem pessoas, né, que são feitas... Tem empresas, né, que a gente vê que são tão longevas, né, que parece que sempre estavam lá e vão estar lá para sempre. E é isso que a gente espera das nossas empresas, né? Sim. Ainda mais no setor imobiliário, aquele prédio vai ficar lá para sempre, né? É verdade. Mas pessoas, né? Tudo que a gente faz, a gente quer deixar a nossa marca no mundo, é nossa pegada. Sim. É uma coisa de vaidade, mas é o símbolo da nossa existência aqui na Terra. Então, eu vejo como super importante a gente se preocupar com esse longo prazo. E esse livro eu li já umas 3, 4 vezes. Eu li a primeira vez já há mais de 20 anos. E eu releio sempre, porque é sempre bom lembrar. Sim. E tem pessoas que são assim, né? O meu pai é uma delas. Parece que ele nunca morreu. Ele está aqui com a gente agora, ele vive em mim, porque ele tem ideias e tem atos e tem feitos que permanecem até hoje. E eu acho que é isso que a gente busca, essa imortalidade, né? Tem a rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Legado. Parece que ela nunca morreu também, né? Imagina o impacto que ela teve no mundo, aquela figurinha, aquela velhinha, né? Que todo mundo acha que ainda está lá. É verdade. Eu acho que é isso que move a gente também, essa imortalidade e esse legado, o que a gente deixa de positivo para o mundo, né? E Sandra, você como mãe... lidera aí uma empresa, tá à frente, inova, você pratica yoga, você cuida da sua saúde. Eu costumo dizer que o equilíbrio, ele é uma coisa que, não que ele não exista, mas pra a gente sempre pende momentos da nossa vida para algumas decisões. Como que você organiza isso? Porque ser mãe, esposa, né? Sabe que eu sempre se falei, colocar na agenda. É isso, eu sempre falei que equilíbrio não existe, né? Mas aí eu tive com um rabino que eu não conhecia algumas semanas atrás e ele me deu uma explicação muito bonita. Ele falou que a gente extravasa aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente tem amor, a gente vai espalhar amor. Se a gente tem rancor, a gente vai espalhar rancor. Então, a gente extravasa o que a gente tem. E aí ele falou que essa questão do equilíbrio é assim... A gente está lá com vários copinhos, né, de café, de água. E aí, imagina que esbarram na gente. O que a gente vai extravasar? O que a gente tem. Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode. Tem momentos que eu vou ter que dar uma atenção maior para a empresa, para cuidados pessoais, para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa, né? A gente tem esses momentos e a gente vai correndo de um lugar para o outro. Essa é a vida da mulher contemporânea, não tem outro jeito. Mas a gente vai esbarrar em algum momento. Só que o que a gente esbarrar, o importante é que seja positivo, que não seja nada que destrói, que não seja quebrar um pratinho, e sim espalhar mais daquilo que a gente já tem. Nossa, que bonita lindo. A explicação, muito bonita. Porque eu sempre falo, gente, assim, tem que ter muito alinhamento, né? Eu coloco ali, por exemplo, um momento que eu passei por IPO, um momento que... Só que você tem que estar muito alinhado, né? Com aquilo que você quer e alinhado com as pessoas que estão ali do lado. E isso que você fala faz total sentido. Porque se você transborda ali um amor, uma compreensão, as pessoas vão ser compreensivas também, quem está na sua volta, né? É isso. Nossa, muito, muito lindo isso. E para que a gente está indo para os minutos finais já, a gente tem que gravar outros podcasts, sendo que eu tenho um monte de dúvida que eu quero aprender com você. Mas um ponto, para quem está nos assistindo, como que funciona se quiser
ter uma franquia da Hope? Como que é o trâmite? Como que segue? Aonde que te encontra? Porque aqui o pessoal é empresário, né? Ah, sim. E, olha, não é porque é minha franquia, mas eu sou super fã do modelo de franquia. Já falei aqui que é um jeito de você empreender com mais segurança. Sim. Mas também a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos franqueados. Eu faço questão de conhecer um por um, porque eles são sócios. Imagina, sim, a franqueada de Belo Horizonte, ela é a dona da Hope em Belo Horizonte. Sim. Ela tem que ser meu espelho lá. Sim. Então, e a gente tem muitas franqueadas mulheres na rede. E me dá muita gratidão, assim, de ver tanta gente competente vivendo de Hope, assim, fazendo suas vidas, tendo retornos financeiros. A gente está num momento muito bom, de muito crescimento de startup, uma empresa de 60 anos. Então, essa história de se reinventar, né, a todo momento. E para abrir uma franquia da Hope, tem os canais tradicionais, né, que você pode entrar no site, tem um link lá dedicado para franquia, tem pelo Instagram, a gente tem um Instagram só de franquias Hope, e pode falar comigo direto no Instagram também, que eu encaminho lá dentro. Você me fala a sua região que eu encaminho. Não, porque uma curiosidade, quando eu saí do mercado financeiro, que eu tenho toda uma questão até 2028 de negociação, enfim, eu fui estudar mercado de franquia. Ah, é? E aí eu tava... E tem toda uma questão de retorno e tal. E como era um ponto que é importante quem está nos assistindo agora para ter isso como uma opção. Porque eu fui para uma área alimentar e aí, para fechar contas, eu investi um valor super alto para ter um retorno. E aí eu tava olhando e não fechava a conta. E foi aí que eu fui tirar o crédito para eu comprar um apartamento para mim, que eu fiz um amigo. Passou o tempo eu estudando esse mercado de filosofia, eu fiz uma venda e ganhei X. Que eu fui olhar Você se encantou pelo mercado imobiliário. Mas eu estava estudando mercado de franquia. Então, é muito rentável com a marca certa. É isso, né? A marca certa, importante. Um setor que você se identifica. Sim. Eu não sei qual setor da alimentação, mas tem que ser uma marca que você admira, que você queira que aquela marca seja sua. Sim. Acho que essa é a premissa, assim. Você tem que se identificar muito com a marca, com o setor. Se você gosta, valoriza moda íntima, moda fitness, né? Essa onda de wellness agora que está tendo. Então, se você quer viver disso, entra numa franquia. Se você quer não, você está lá só pelo retorno financeiro, podem ter outros negócios que sejam mais rentáveis no curto prazo. Você tem que estar apaixonado. Você tem que estar apaixonado. Tem. Não, aí pode ser a franquia ou o mercado tradicional. Verdade. Se você não... Porque se olha, eu vou te falar, eu tenho os franqueados mais apaixonados. Você sente assim, você vê nos olhos deles. Eu vou para uma franquia, não importa qual região do Brasil, até algumas que a gente tem internacionais, mas você vê nos olhos aquela paixão, a mesma paixão que você vê quando você circula pela fábrica e vê o funcionário lá do corte falando do trabalho dele. Assim. É impressionante. Isso é uma coisa que é da nossa cultura na Hope, sabe? Essa coisa do amor, da paixão. Meu pai falava de amor. Imagina, ele era pisciano, romântico, né? Sim. Então, pra você ter uma ideia, quando eu nasci, criativo. A segunda menina, ele fez um caminho de pétalas de rosas para minha mãe quando ela chegou em casa. Então, era romântico. Lindo. Ele falava de amor, e ele falava de amor na fábrica, na empresa, com os franqueados. No aniversário de 50 anos da Hope, que foi os 15 da franquia, ele fez um discurso que ele falava de amor para os franqueados, né? Então, aí na época eu falei, poxa, o que tem a ver? Mas você vê que essas coisas que ficam, né? Marca no coração das pessoas. É o legado. Que lindo, é o legado. Parabéns, Sandra. Nossa, que aula para mim. Que aula. Muito. E eu faço uma pergunta para os nossos convidados, que é o que é luxo para Sandra? Olha, Sofia, luxo para mim é a gente poder fazer o que a gente quer, o que realiza a gente. Porque tem muita gente que fala, não, luxo para mim é tempo, luxo para mim é dinheiro, luxo para mim é marcas, luxo para mim... né? Pode ser várias coisas, mas, na verdade, é você ter o que você quer. Né? Quando você consegue traçar um objetivo, chegar nele e estar feliz com ele, eu acho que esse é o verdadeiro luxo. Se é uma família, se é um imóvel, se é um bem material, não importa o que seja, né? Se é um aspecto emocional, pessoal teu, né? Eu acho que não importa qual seja, o que você quer e que você se realiza,
é o verdadeiro luxo. Para mim é um pouco de estudo, tá? Eu amei. Isso é algo bem reflexivo, assim, porque o luxo, ele é muito pessoal, né? E você trouxe uma resposta que é uma realidade. E em vários momentos da nossa vida, a gente passa por etapas que é uma coisa o luxo. É verdade. E aí vai amadurecendo. Quando eu tinha 20 anos, era uma coisa o luxo. Com 30, outro. Com 40, outro. E isso por conta da necessidade que vai mudando também, é verdade. né? E, Sandra, como que te acha nas redes sociais? O que... Sandra Chayo. Chayo é com C-H e Y. E eu tô em todas as redes sociais, mas eu tô patinando em todas. Eu não sou expert ainda que nem você, mas... Não. Eu aprendo muito, os seus vídeos são incríveis, Sandra. Eu falo assim, gente, ontem eu tava fazendo essa palestra de liderança, falei, olha, sempre olha com um olhar e um coração ensinável. E eu olho muito como eu tenho que aprender, sabe? Eu tenho esse olhar. Eu também aprendo muito com você, mas é bem isso, a gente vai se inspirando em outras pessoas, outras mulheres principalmente, né? Nós somos mulheres... para a gente se inspirar e querer fazer melhor, para entregar o nosso melhor, né? E eu procuro fazer isso. O meu foco principal hoje é o Instagram, mas eu procuro me dedicar para o LinkedIn muito. A gente tem um amigo em comum, que é o Mark Tawil, que ele me ensinou muito sobre LinkedIn, mas eu ainda sou uma aprendiz. Não sou tão boa no texto e tão rápida com você no texto, mas eu acho que é uma rede social muito interessante, que traz um outro aspecto aí, com mais profundidade. Enfim, estou também no YouTube com o meu podcast, Papo Íntimo, que eu recomendo muito. Você é minha próxima convidada. Gente, com certeza eu vou estar contar essa história incrível que você tem. E que são as plataformas que eu mais atuo, né? Tô no TikTok também, mas confesso que eu uso mais para pesquisar do que para colocar o conteúdo. Mas eu adoro redes sociais. Eu acho que é o que conecta a gente, é o que amplifica a nossa voz e faz o nosso trabalho fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ai, Sandra, muito obrigada. Eu tô honrada de ter sua presença pelo convite, aqui. Foi demais. Adorei esse papo. Ai, eu amei. E, gente, para você que nos acompanhou até aqui, siga a Sandra. A gente vai deixar todas as redes sociais dela. Compartilhe esse conteúdo. E tudo que é de valor, a gente tem que propagar na mesma intensidade que as pessoas propagam o que não é. Né? Geralmente a pessoa fala, nossa, olha a rede social, a gente abre a rede social, tá um monte de notícias ruins, porque as pessoas compartilham mais isso. Então compartilha esse conteúdo de valor, porque vai chegar em alguém que às vezes está precisando e está passando por uma etapa, numa situação que vai fazer toda a diferença para ela. Sandra, muito obrigada. Obrigada e até o próximo, que eu vou te convidar outras vezes para a gente falar de vários temas. Muitos assuntos ainda. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.